Estoy enviando el enlace de la reunión que se está transmitiendo en directo por Facebook, por si algún integrante quiere enviarlo también, que apoya a la empresa Meganutri. Nosotros somos una empresa veterinaria, trabajamos con línea de reproducción, línea de sanidad, trabajamos con nutrición y asimismo trabajamos con la industria farmacéutica DECRA, es una multinacional, y quisimos organizar esta charla de la importancia de la vacunación en lechería, porque sabemos que es un poco escasa la información sanitaria que hay en lechería. Es más común ver en ganado de corte aquí que se maneja esto. En lechería no se practica mucho la vacunación ni la prevención como se hace en ganados de corte, entonces pensamos que iba a ser ideal, es como un apoyo al desarrollo de la lechería aquí en Bolivia. En la charla hay gente de Tarija, hay gente de Cochabamba, hay gente de Santa Cruz, hay gente de Beni. Entonces empecemos la charla. El disertante es el doctor Ricardo Luis Granjo Fontes. Él es médico veterinario, él se especializó en bovinocultura de bovinos de leche y ganado de corte, y asimismo también es el gerente internacional de negocios de la empresa DECRA. Entonces él nos va a estar presentando esta charla. Tenemos un temario muy corto pero muy práctico. Hablaremos de la clostridiosis, leptospirosis, diarrea neonatales, la importancia de vacunar y también los calendarios de vacunación correctos que se deberían usar en una lechería. Entonces, ahora sí, le dejo la palabra, doctor, para que pueda empezar. Y gracias a todos los participantes por asistir. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quisiera agradecerles por la invitación. Es un placer para nosotros participar hoy de esta charla y poder, claro, conocer un poco más, ¿sí?, la realidad de nuestros productores, de nuestros amigos bolivianos, ¿sí? Como Ana ha dicho, soy médico veterinario, trabajo en DECRA hace aproximadamente 6 años y hoy estoy como gerente de negocios internacionales de DECRA, ¿sí? Tenemos muchos temas para hablar hoy con ustedes. Tenemos una satisfacción, 100 personas acá participando de esta charla, y es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. Bien, antes de empezar con los temas, tenemos, como Ana bien dicho, tenemos muchos temas para hablar. Yo solicito que las preguntas sean hechas después de la presentación por el chat. Pueden escribir en el chat y nosotros, claro que después de finalizar, vamos aclarando las dudas, las inquietudes. ¿Sí? Antes de empezarmos propiamente con los temas, me gustaría hacer una rápida presentación de DECRA. Tal vez, creo que algunas personas no conocen aún la empresa DECRA, que tiene poco tiempo en América del Sur, y me gustaría hacer una breve presentación de la empresa. ¿Está bien? Déjame acá. Ya estamos viendo la primera diapositiva, Ricardo. Sí, perfecto. Bien, DECRA es una empresa global, referencia en productos veterinarios, ¿eh? Y productos relacionados à medicina veterinária, à la saúde clínica e à la saúde sanitária de la medicina veterinária. Nuestra especialidad es el desarrollo, fabricación y venta de productos de alta calidad dirigidos al mercado veterinario y también propiamente al médico veterinario. ¿Sí? Nuestro principal objetivo es ayudar al veterinario a sanar los problemas de la clínica y de la sanidad, de la sanidad veterinaria. Siempre trabajamos solo con productos veterinarios, ¿sí? Eu estou com problemas técnicos agora, sim. Bom, bem, nós estamos presentes em 25 países em todo o mundo com plantas de produção ou
locales de almacenamento de produtos. ¿Sí? Exportamos hoje a mais de 68 mercados. Então, somando as 25 plantas, sítios e plantas de produção ou armazenamento, mais 68 mercados, alcançamos ao todo 85 mercados como Decra Global. Acá em Brasil, nossa planta atende estes países que estão em la diapositiva, Angola, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Geórgia, Hong Kong, Índia, Paquistão, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, e começamos também, este mês de março, a atender Argentina e Equador também já estamos atendendo. Ou seja, estamos quase em toda a América do Sul. Nós manejamos a gestão de nossos clientes de América do Sul desde Decra Brasil. ¿Sí? Os outros clientes de Angola, de Paquistão, de Hong Kong e Índia são manejados por nosso equipo que estão mais cerca de eles. Nós apenas produzimos e enviamos os produtos. Em Decra Brasil, nosso portafólio alcança aproximadamente 60 produtos, principalmente os produtos biológicos, medicamentos, sueros, hiperimunes, medicamentos e kit diagnóstico. E hoje nós teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre alguns de nossos produtos. ¿Sí? Nós em Decra Brasil somos especialistas em la produção de vacunas e sueros hiperimunes. Esta é nossa expertise. Bien, agora, haciendo um pequeno resumo de apresentação de hoje, nós vamos começar a apresentação com a importância da vacunação, boas práticas da vacunação, algumas enfermidades, como Ana já he dicho, coccidiosis, diarreia neonatal e leptospirose, e finalizamos com a apresentação de algumas sugerências de calendários de vacunação. ¿Sí? Bom, importância da vacunação. Aqui nesta diapositiva les apresento um ponto muito importante, que é a diferença entre vacunar e imunizar. ¿Sí? Podemos ver que a definição de vacunar é simplesmente o ato de administrar a vacuna em animais. Obviamente com todos os traçados mencionados para este produto e também para os animais. Pero imunizar é a capacidade de generar estímulos através da inoculação de antígenos em los animais. Certo? Com isso, ocorre a formação de células de memória, a produção de los anticuerpos, que são generalmente suficientes e capazes de proteger a los animais. Sí, sei que aqui entre nós temos 100 pessoas, nesta charla. Há alguns veterinários, alguns estudantes também, que têm e conhecem estes conceitos muito claramente. ¿Sí? Que vacunar é um ato e imunização é outro ponto, é outra coisa. Pero é comum, que hajam pessoas que não compreendam também esta diferença. ¿Sí? Então, mais uma vez, a vacunação é simplesmente o ato de aplicar uma vacuna, pero depende muitas vezes de nós. ¿Sí? Pero imunizar é a capacidade de generar um estímulo através da vacuna. ¿Sí? Os antígenos involucrados nesta vacuna estimulam o sistema imune do animal a produzir as células de defesa. Então, a imunização não depende só do acto de vacunar ou da vacuna, sino também da capacidade do animal desenvolver, generar uma boa resposta imune.
né? E isto é muito importante seguir também com os pontos e os principais passos para que ocorra uma boa vacunação. Por isso que também, antes de falarmos de los puntos del desarrollo de la inmunidad por el animal, lo que depende de nosotros, que es las buenas prácticas de la vacunación. Isso depende de nosotros, ¿sí? Entonces, hoy nosotros vamos a hablar un poco más sobre esses fatores que podem interferir na resposta vacunal, ¿sí? Pero os benefícios da vacunação ocorrem se, né, o ato de vacunar, o ato da vacunação ocorre de uma maneira correta. Então, sabemos quais são os benefícios da vacunação, por exemplo. Todos nós sabemos que o principal benefício da vacunação é proteger a los animais. Este é o principal e talvez o benefício mais conhecido. Pero há outro também que é limitar a circulação do patógeno. Acá, limitar a circulação do patógeno, reduzindo a prevalência de la infecção. Hoje nós estamos mirando isto com a pandemia de Covid. ¿Sí? Muitas pessoas já vacunadas, a quantidade de pessoas enfermas se reduz, a probabilidade de la infecção cruzada também se reduz e ocorre uma diminuição da circulação do patógeno, do vírus de Covid, e ocorre como consequência uma diminuição de pessoas enfermas. Isso também ocorre na medicina veterinária. Quando hacemos uma vacunação persistente de nossos animais, nós estamos limitando a circulação do patógeno no rebanho e com isso reduzimos a possibilidade que estes animais se enfermam. Sim, outro benefício da vacunação também é prevenir a infecção transplacentária para algumas enfermidades. Vacunamos as madres e seus filhos, né, suas crias, já chegam a termo protegidas. E também, quando hacemos a vacunação das madres, né, o dano de esta enfermidade também diminui em la cria. Por exemplo, se temos uma vaca vacunada, né, isto vamos ver mais adiante com a vacunação para as diarreias, né, se vacunamos as madres, a possibilidade que sua cria se enferme é um pouco menor, ¿sí? Então, temos uma condição de desarrollar um calostro com mais anticorpos para proteger a sua cria. ¿Sí? Então, estes são os principais benefícios da vacunação. Bem, e agora, o que nós podemos fazer para que a vacunação ocorra de uma maneira correta, para que não ocorra falhos vacunais e para que os animais possam desarrollar, generar bem a imunidade? ¿Sí? Então, agora vamos falar um pouco dos fatores que nós podemos manejar. ¿Sí? A vacunação é uma prática fundamental no controle e erradicação de enfermidades em la população animal. ¿Sí? Se não se realiza corretamente, podem ocorrer falhas em la resposta da vacuna. E é isto que nós vamos começar a falar agora. Vocês todos me escutam bem? Está claro? ¿Todo bien? ¿Puedo seguir? Sí, se escucha perfecto. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los principales factores que producen una buena práctica de vacunación y como consecuencia producen un buen desarrollo de la inmunidad en los animales.
eu creio que este é o primeiro ponto importante. Nós devemos comprar vacunas em provedores que nós conhecemos e confiamos. ¿Sí? ¿Por quê? Porque a vacuna tem que estar bem conservada, tem que estar sempre com a temperatura de almacenamento entre 2 e 8 graus. Temos que ter em conta também o prazo de validez desta vacuna. E quando compramos as vacunas, temos que saber a quantidade correta de doses que vamos utilizar para nossos animais. E, claro, considerar sempre um pouco de perda. ¿Sí? Então, eu tenho 200 animais, não vou comprar só 200 doses, vou comprar 210 doses, depende muito da botelha, da quantidade de vacunas. Pero sempre considerar um pouco mais de quantidade de vacunas. E depois que eu compro a vacuna, que a vacuna está em minhas mãos, eu não puedo deixar de ter cuidado com a cadena de frio. Sempre, isso é muito comum, nós observamos por toda a nossa vida, que muitas pessoas, muitos produtores não estão atentos a este ponto. Sempre transportar a vacuna em cajas térmicas com uma quantidade de hielo que seja suficiente para a quantidade de vacunas, né? Da mesma maneira que nós temos que preocupar-nos com a caída da temperatura da vacuna, temos que preocupar-nos também com a congelação da vacuna. Uma vacuna que tem sua temperatura com mais de 8 graus é tão grave quanto ter uma vacuna com uma temperatura de 0 graus e ocorrer a congelação da mesma. Então, são pontos muito importantes. Eu compro a vacuna em um provedor que eu conosco, que eu confio. Eu sei que a vacuna foi almacenada, transportada, chegou a sua bodega com todos os cuidados da cadena de frio, pero agora esta vacuna está em minhas mãos. Eu não posso deixar todo esse trabalho, toda esta preocupação que empieza em la produção da vacuna cair por terra, ¿sí? Cair por terra. ¿Sí? Temos que estar atentos a este cuidado de pegar a vacuna em la tienda, levar até nossa propriedade, pero sempre tendo em conta la cadena de frio, está bem? Sempre. Não podemos nunca deixar de ter este ponto como muito importante. Bem, a vacuna chegou a nossa propriedade, né? O próximo passo, e mais adelante nós vamos explicar por que é muito importante fazer a inspeção das instalações. O tronco de contenção, o tronco coletivo, se há tronco individual, se há tronco coletivo, situação dos portões, situação geral dos corales. ¿Sí? Isto é muito importante para evitar lesões em los animais, e quando nós falarmos da coccidiose, vocês vão saber por que é tão importante evitar os traumas, evitar os acidentes e lesões a los animais, e também, claro, evitar lesões em as pessoas que estão manejando, ¿sí? Estes animais, os veterinários, o empleado de la hacienda, os dueños também, muitas vezes os dueños estão no manejo de los animais, então é importante fazer essa inspeção muito precisa, muito atenta, para que não haja acidentes em los animais e las pessoas. Compramos a vacuna, transportamos a vacuna, hicimos a inspeção de las instalações e os materiais que nós vamos aplicar as vacunas, né?
Esto também é um ponto muito importante. Quem nunca aplicou uma vacuna, quem é veterinário, quem é produtor, quem nunca ha aplicado uma vacuna com uma agulha não tão boa? Quem nunca ha aplicado uma vacuna com uma jeringa não tão limpa, né? Eu creio que algumas das pessoas já hicieron isto, pero é muito importante ter em conta este ponto. O material, jeringa, agulha, é fundamental para que não ocorra fallo vacunal. ¿Sí? Comprobar a limpeza de los materiales, la lubrificación, la calibración es muy importante, porque algunas veces nosotros tenemos nuestros materiales, no hacemos una calibración correcta. Una vacuna, su dosis es 3 ml, por ejemplo, y la calibración está para 12 ml. ¿Sí? Esto no es tan difícil de ocurrir. É possível de ocorrer. Então, é importante, antes de começar a vacunação, además de fazer a limpeza, a lubrificação, também fazer a calibração e mirar se a jeringa está com a calibração correta da dose de aquela vacuna. Há vacunas de 5 ml, há vacunas de 2, de 3 ml. Então, é importante fazer esta calibração. Como eu disse, a agulha também em bom estado de utilização e elegir o tamanho e diâmetro da agulha por categoria animal. E também, además de elegir a agulha por categoria animal, por exemplo, se eu vou fazer uma vacinação em terneiros, eu utilizo uma agulha. Se eu vou fazer uma vacinação em um animal adulto, eu elijo uma agulha com diâmetro maior, mais largo, sim. Pero também é importante fazer esta observação quando temos um produto aquoso ou um produto aceitoso, sim? Quando o produto é um pouco menos aquoso, né? Então temos vacunas aquosas e temos vacunas aceitosas. Então é importante elegir o diâmetro da agulha por a categoria animal e também por o tipo do produto, se é um produto aquoso ou se é um produto aceitoso, sim? Isso é muito importante. Muitas vezes nós observamos na aplicação de vacunas, quando aplicamos a vacuna e a vacuna sai da pele do animal. Por quê? Porque o diâmetro da agulha não estava correto para o tipo de produto. Então, a agulha não é capaz de injetar toda a quantidade de doses. Então, ocorre muitas vezes uma saída da vacuna da pele do animal, e isto é um falho vacunal muito importante. Outro ponto muito importante que hoje que é um ponto de atenção por los veterinários, por los dueños, los empleados também, é o manejo racional de los animales, ¿sí? Também vamos ver mais adelante a importância do bem-estar para o desenvolvimento, para se generar imunidade em los animales. O estresse é um fator que diminui muito a possibilidade e o desenvolvimento e a generação de imunidade por los animales. Então, se nós manejamos nossos animales com bem-estar, com atenção, com calma, a possibilidade desses animales desenvolverem estresse é menor. ¿Sí? Animales menos estressados têm uma possibilidade de generar imunidade melhor
que os animais estressados. Veremos isto um pouco mais adelante. Sim? Então, devemos manejar os animais com calma, paciência, sempre estabelecendo um horário para o manejo. Isso é muito importante em ganaderia de leite, em animais de leite. Evitar manejar esses animais com pelos, com sonidos, com ruídos, com golpes, punçar os animais também não é a maneira correta. Utilizar, em Brasil, chamamos de ferón, não sei como se chama em Bolívia, pero se utiliza muito, são varas com pontas como se fossem agulhas. Sim? Isto pouco se utiliza hoje em Brasil, pero em alguns locais aún se utiliza, pero está totalmente fora de las condições de bom manejo para os animais. Então, se temos estas boas práticas, se temos este manejo de los animais, a probabilidade que esses animais desenvolvam a imunidade e generem a imunidade é melhor que se trabalhamos com animais estressados, se trabalhamos com muitos golpes nos animais, com pelos, com muitos ruídos intensos. Então, temos que ter em conta que o gado lecheiro necessita de calma, paciência e conhecer as pessoas que os manejam. Sim? Todos nós que manejamos vaca de leite sabemos que quando cambiamos, a pessoa que saca o leite, que maneja em las granjas, a quantidade de produção de leite destes animais muitas vezes pode diminuir um pouco, porque os animais estão acostumados com aquelas pessoas. Sim? Então, isso é muito importante, manejar estes animais com calma. Sim? Próxima diapositiva. Bem, a vacuna chegou, compramos a vacuna, transportamos a vacuna, hicimos a inspeção em las instalações, manejamos os animais com atenção, com calma, estamos com nossos materiais limpios, agora temos que estar atentos também a los pontos de aplicação da vacuna. Se hasta agora hacemos tudo correto, pero no momento de aplicar a vacuna cometemos um equívoco, todo que hicimos hasta agora, sacamos fora. Então, é importante conhecer os locais de aplicação da vacuna e a maneira correta de aplicar a vacuna. Então, neste triângulo amarillo, nós encontramos o ponto de aplicação para aplicação intramuscular, injeção intramuscular. E no triângulo verde, nós encontramos a aplicação subcutânea. Sempre a aplicação subcutânea desde trás do animal para frente, porque evitamos o risco de um acidente se o animal fizer algum movimento mais forte. Sim? Então, sempre, como está nesta foto, a aplicação de trás do animal para a frente e também na aplicação intramuscular. Generalmente, as vacunas têm doses máxima de 5 ml. ¿Sí? Então, podemos fazer nessa região de cuello de los animales. ¿Sí? Pero se é um antibiótico, se é um anti-inflamatório, aí temos que fazer a aplicação, se é uma quantidade maior, 10 ml, 20, 30 ml do produto, temos que fazer a aplicação na parte traseira do animal. Sempre que, depois que hacemos toda a vacunação,
É importante também, para evitar riscos de acidente, desechar as seringas e as agulhas em um recipiente adequado na propriedade. Sempre também é muito importante cambiar agulhas a cada 10 a 20 animais vacunados. Sim, há algumas pessoas que mantêm água herviendo, né, e fazem o câmbio de la agulha, né, a cada 10 ou 20 animais, e há outras pessoas que utilizam produtos estériles, como o próprio álcool, sim, para fazer este câmbio de las agulhas e evitar a transmissão de algumas enfermidades. Bem, nosotros hablamos hasta ahora, né, de los puntos de atención durante la vacunación. Puntos de atención que nosotros podemos manejar, ¿sí? Pero também há fatores que interferem na resposta vacunal, na resposta imune, que podem generar falhos vacunais e que não dependem diretamente de nós, sino de los animales. ¿Sí? Então, por exemplo, temos os anticuerpos de la madre, a desnutrição, as cepas que circulam no ambiente, animais com algumas outras enfermidades, algumas raças que são mais sensíveis que outras, e o estresse do animal. Acá é o ponto importante em manejar o animal com todos os cuidados que decimos. ¿Sí? Então, nós sabemos, e há pesquisas que a literatura diz que animais estressados generam menos imunidade que os animais que se sentem bem, que são manejados com os cuidados do bem-estar. ¿Sí? ¿Por que os anticuerpos de la madre podem resultar em uma diminuição da possibilidade do desenvolvimento da imunidade? Porque quando ele tem a cria, né, ingere o colostro, a colostro do animal, e nesta colostro tem anticuerpos. Se nós, por exemplo, vacunamos terneiros muito temprano, em que la colostro está generando imunidade nesse animal, né, nós podemos inativar os antígenos vacunais, ou seja, o anticuerpo presente no calostro pode inativar os antígenos da vacuna. Então, temos que ter em conta sempre a fecha correta para vacunar as crias depois do nascimento das mesmas. ¿Sí? Então, temos que estar atentos a esta fecha para que os anticuerpos presentes no calostro não inativem os antígenos vacunais. ¿Sí? Também vamos ver mais adelante, este ponto é muito importante quando falamos de las vacunas para as diarreias neonatais. Então, vamos ver um pouco mais adelante como manejamos e qual protocolo, né, calendário correto de vacunação para que os anticuerpos maternos não inativem os antígenos vacunais. ¿Sí? Desnutrição, todos nós sabemos que animais desnutridos não generam imunidade bem, não desenvolvem bem seu sistema imune, não têm um desenvolvimento bueno de seu sistema imune, como consequência não generam a imunidade correta. ¿Sí? Outro ponto também muito importante, conhecer as cepas que circulam no ambiente, né? Porque se eu tenho uma cepa que circula em minha propriedade e eu trago uma vacuna que não tem esta cepa,
eu não vou ser a imunidade para esta cepa que está produzindo a enfermidade. Isso é muito comum, por exemplo, em vacunas de leptospirose. É importante conhecermos quais são as cepas de leptospira que circulam em uma região, em uma propriedade, para ser a vacunação com o produto correto, com o produto que tenha a cepa que circula nesta região, nesta propriedade. Sim? Animais enfermos também não devemos vaciná-los, porque sabemos que animais enfermos não generam imunidade, uma boa imunidade para aquela vacuna que nós aplicamos no animal. E também temos raças que são mais suscetíveis a algumas enfermidades e também que desenvolvem melhor as defensas quando vacunamos. Por exemplo, sabemos que as raças taurinas são mais suscetíveis a algumas enfermidades e as raças cebuínas são raças que são mais resistentes a algumas enfermidades. E também as raças zebuínas, elas desenvolvem bem, generalmente, claro, a imunidade, depois de uma boa e uma correta vacunação. Bem, además de todo esto que nosotros estamos acá hablando con ustedes, hay que tener en cuenta un desarrollo individual de la respuesta inmune. Según la literatura, hay generalmente un 80% de los animales producen uma imunidade mediana. Está acá neste rango deste gráfico, deste gráfico. ¿Sí? Então, a maioria dos animais desenvolvem uma imunidade mediana, que generalmente protege contra as enfermidades. ¿Sí? Pero pouco dos animais estão nesta extremidade do gráfico, tiene una respuesta excelente, generalmente 10% de los animales. Y los 10% de los animales tienen una respuesta insatisfactoria. ¿Sí? Entonces, mismo que nosotros tengamos todos los cuidados, con la vacuna, con la vacunación, com a nutrição do animal, com o manejo, este animal individualmente não produz uma boa resposta vacunal, não desenvolve uma boa imunidade. Isto é um problema individual. ¿Sí? Nosotros não é fator que está em nossas mãos. ¿Sí? Bien. Nós hablamos desses pontos, que são importantes. Por que é importante vacunar um animal? Por que é importante vacunar su rebanho? Olá, ¿me escuchan? No se ve nada en la diapositiva. Ok. Estão mirando minha pantalla, ¿sí? ¿Está tudo bem? Sí, está bien. Lo que pasa es que recién estamos entrando en la parte de clostridiosis, por eso ahorita solo ve el logo. Sí, entraremos en la parte de las clostridiosas. Ahora hablamos de todos los cuidados que tenemos que debemos ter en la vacunación, los beneficios de la vacunación, la importancia de la vacunación, la importancia de mantener una buena generación de inmunidade para evitar que las enfermedades circulen en el rebaño, que la vacunación es la mejor manera de prevenir as infecções, as enfermidades, e também a maneira mais econômica de manter nossos rebanhos livres
de enfermedades. E agora vamos falar um pouco de algumas enfermedades comuns en el ganado lechero, ¿sí? Y la clostridiosis es tal vez de todo el mercado ganado, todo el mercado bovino, hoy la clostridiosis es la principal enfermedad y también... pero yo creo que algo. Lo que pueda tomar cierto, como que digamos. Yo creo que alguien tiene que cerrar su micrófono, por favor. Bien, entonces podemos seguir. Entonces, generalmente la clostridiosis es uno de los principales problemas en una hacienda, en ganadería de leche y también de corte, pero hoy hablaremos específicamente un poco más de ganadería de leche. Entonces vamos a hablar un poco de las características de la enfermedad y cómo podemos también hacer la prevención de esta enfermedad, ¿sí? La clostridiosis se encontra entre las principales enfermedades, né, que afetam a ganaderia, como he dicho, causando um grande dano econômico, porque generalmente é uma enfermidade fatal, né? Os animais muerem, ¿sí? Então, quando ocorre os brotes desta enfermidade, né, generalmente vários animais e a perda de um animal, de um solo animal, é suficiente para cobrir todo o custo da vacinação de um rebanho. Então, vocês mirem como é importante a vacinação. Se nós perdemos um animal, o custo desse animal poderia cobrir todos os custos da vacinação de um rebanho. Claro que depende muito do rebanho do proprietário. ¿Sí? Bien, então, hablamos, agora podemos dizer quem é a clostridiosis, quais são as características, como essa enfermidade, quem produz, na verdade, quem produz esta enfermidade. ¿Sí? São bacilos gram-positivos, bactérias gram-positivas, anaeróbios, né, esporulados, presentes em todo o mundo, em suelo, água, piel. É uma bactéria saprófita nos animais, ou seja, é comum que os animais tenham em seus órgãos, em seu tecido, né, a forma esporulada de los clostridios. E aqui temos uma característica muito importante e particular desta bactéria, deste agente, que é ser uma bactéria anaeróbica. Que é uma bactéria anaeróbica? É uma bactéria que, para multiplicar-se e produzir toxina, há clostridiosis que produzem toxina, como, por exemplo, o clostridio botulínico e o clostridio tetânico, né, que para multiplicar-se e produzir toxinas necessitam de um ambiente com pouco oxígeno. E isto é para nós uma buena ventaja, porque nós estamos quase em todos os ambientes muito bem oxigenados, né? Incluso os órgãos e os tejidos de los animais. Por isso que esta enfermidade ocorre generalmente quando alguns fatores específicos ocorrem em los animais. E aqui nós vamos volver a falar da inspeção das instalações. Por que é importante fazer uma boa inspeção das instalações para evitar acidentes? Quando temos um acidente em um animal, por exemplo, um animal é golpeado por uma punta de prego, de madeira, del curral, né? E ocorre um processo inflamatório da musculatura, e neste ponto inflamado ocorrerá uma
disminuição del oxígeno, porque o processo inflamatório acumula uma quantidade de líquido, de suero, né, de plasma sanguíneo em la região, né, que ocorreu este trauma, né, e esta diminuição de oxígeno neste ponto do animal pode produzir, se este animal tem, né, a presença de esporos de Clostridium, esta região com uma baixa quantidade de oxígeno pode desarrollar e a multiplicação e a produção de las toxinas por el Clostridium. Por isso é muito importante a inspeção das instalações para evitar acidentes e evitar trauma em los animais. ¿Sí? Los clostridios penetram en cuerpo del animal de la forma esporulada. La forma esporulada não é peligrosa, não produz a enfermidade, pero se el esporo tiene una condición propicia de baja cantidad de oxígeno, este esporo se multiplica, se transforma, se desarrolla en una bacteria, ¿sí? Y la multiplicación bacteriana puede producir la enfermedad o puede producir las toxinas que van a producir los síntomas de las enfermedades, ¿sí? En esta diapositiva, nosotros clasificamos las clostridioses por los órganos del cuerpo del animal que actúan. Por ejemplo, el sistema nervioso. Tenemos los Clostridium tetani y los Clostridium botulínico que afetam, né, esse sistema e causam enfermidades neurotrópicas. Las mionecroses produzidas por Clostridium shovei, Clostridium septicum, Clostridium sordelli, Clostridium novae ou perfringe podem ocorrer em los músculos de los animales, como he dicho ahorita mismo, né? Então, as enfermidades são el carbúnculo sintomático, la gangrena casosa ou edema maligno. Estas enfermedades ocorrem em la região muscular do animal. ¿Sí? El Clostridium novae e Clostridium hemolítico afetam o hígado. Então, se temos algum problema no hígado, alguma diminuição da taxa de oxígeno no hígado, podemos ter uma destas enfermidades. ¿Sí? E em el sistema digestivo, as enterotoxemias generalmente produzidas por el Clostridium perfringens tipo A, B, C, D e E. ¿Sí? Então, a depender de los órganos del animal, nós podemos classificar las clostridioses. ¿Sí? Então, temos clostridioses neurológicas, como tétano e botulismo, clostridioses que causam enfermidades digestivas, como, por exemplo, os Clostridium perfringens, as enterotoxemias, as mionecroses, né, que são o carbúnculo sintomático e a gangrena gasosa, e as enfermidades do hígado causadas por el Clostridium novae e hemolítico. Bom, a principal pérdida produzida por la clostridiose são as pérdidas econômicas e a muerte de los animales, né? Generalmente, tétano e botulismo produzem muerte. Carbúnculo sintomático e gangrena gasosa também muerte. Enterotoxemia, muerte muito rápida. Generalmente não se chega a um diagnóstico, porque quando se chega ao animal, esse já está
já está morto, então não se tem um diagnóstico correto da enfermidade, porque as mortes, né, são rápidas com relação à enterotoxemia. Botulismo e tétano, generalmente, as mortes podem durar, os animais podem durar hasta chegar à morte, hasta 3 a 5 dias, por exemplo. Pero as mionecroses também, a morte é muito, muito rápida. Então, o principal perjuízo da clostridiose é a morte de los animais. E como eu disse anteriormente, só um animal, em alguns casos, pode cobrir todo o custo de vacinação de um rebanho. Bien. Como podemos fazer a prevenção de las coccidioses? Eu creio que se eu fazer uma pergunta, vocês já sabem responder-me. Ou seja, por que devemos fazer a prevenção de heridas e processos inflamatórios em los animais? Porque evita o trauma de los animales, né? E evita também que ocorra uma baixa quantidade de oxígeno em uma determinada região do corpo e o clostridio que está esporulado possa se desenvolver para uma bactéria que produz as toxinas. ¿Sí? Entonces, la prevención de los procesos inflamatorios es importante para evitar, né, que los esporos que provavelmente estão presentes en el animal puedan desarrollar-se para uma bactéria que produza toxina e também alguns clostridios também produzem a enfermidade. Então, por isso, é importante evitar os riscos de acidentes e também da vacinação. Então, temos que ter cuidados com heridas, separar os animais enfermos, né? E sempre limpar os materiais quando vamos a manejar os animais, e fazer a castração, vacunação, sempre evitando processos inflamatórios. Por exemplo, vamos falar de um exemplo que não é em ganaderia, mas é muito comum na medicina veterinária: tétano em caballos. Generalmente ocorre tétano em caballos quando este caballo, que é um clostridio, ¿sí? Quando este caballo tem uma herida que não foi bem tratada. Então, nesse ponto, ocorre um processo inflamatório, ocorre uma diminuição do oxígeno na região, e esta bactéria que está, esse clostridio que está como esporo, se desenvolve e produz as toxinas do tétano. ¿Sí? Então, é um ponto importante cuidar das feridas e evitar os traumas no manejo do animal. Vacunação, castração, são exemplos. Bien, há algumas enfermidades das coccidioses que são que a infecção do animal ocorre através da ingestão da toxina. Por exemplo, o botulismo. O botulismo proviene da produção da toxina botulínica em algum ponto que não tem uma quantidade suficiente de oxígeno e as bactérias produzem esta toxina. Então, botulismo é uma intoxicação, né? O animal generalmente ingere a toxina do botulismo, né? E desenvolve os sintomas da enfermidade. Quando ocorre isto?
Generalmente, quando não se almacena adequadamente os alimentos, quando não há uma boa conservação de forragens, de granos, de ensilajes, ¿sí? E quando não há uma complementação adequada aos animais. Os animais buscam huesos nas pastagens, buscam outras fontes de alimentos que não são tão naturais e que podem conter, né, a toxina botulínica. Então, é também uma forma de prevenir a clostridiose, esta especificamente o botulismo, que é através de la intoxicação, de la ingestão de la toxina por los animais. Outra maneira também de nós prevenirmos contra os clostrídios é fazer um bom deseche de los cadáveres por conta de los huesos, que são fuentes de contaminação, principalmente de clostridio botulínico, ¿sí? Então, desechar os cadáveres com cuidado, para que os animais não tenham acesso a estes restos de animais, a estes huesos, ¿sí? Antes também de manipular os corales, haga um recorrido, como já dissemos, por el caminho de los animales em busca de clavos e rincones oxidados. ¿Por quê? Para evitar os traumas em los animales, para evitar que tenhamos pontos musculares de los animales que tenham a possibilidade de desenvolver um processo inflamatório e, como consequência, uma diminuição de las tajas de oxígeno e o desenvolvimento das bactérias anaeróbicas, ¿sí? Então, temos que fazer algumas ações para evitar que estes animais tenham alguma probabilidade de que tenham acesso a fatores que diminuam a quantidade de oxígeno, tanto nos alimentos, como evitando traumas e acidentes. A vacinação contra a clostridiose não é obrigatória, como a fitosa, por exemplo, pero é a principal forma de controlar essa enfermidade e também a forma mais econômica, porque, como eu disse anteriormente, os animais que podem apresentar clostridioses, algumas das clostridioses que comentamos, botulismo, tétano, enterotoxemia, né, edema maligno, todas estas enfermidades levam o animal à morte. ¿Sí? Então, temos que vacinar, porque realmente é a forma mais econômica de prevenir as enfermidades. Temos a vacuna XL10, que é uma vacuna que protege contra as principais clostridioses, que é uma vacuna manejada por nosso distribuidor, Meganutri, em Bolívia, e que já temos excelentes vendas desse produto, já é um produto conhecido no mercado e previne contra todos estes clostridios que eu disse anteriormente, perfringens, que produz a enterotoxemia, Clostridium tetani, que produz o tétano, botulínico, que produz o tétano, Clostridium chovei, que produz edema maligno, e também não me recuerdo o nome, edema maligno e carbúnculo sintomático. Nós outros acá em Brasil chamamos de mal da pá, ou mal del ombro. Então, Clostridium novae, que produz a enfermidade no hígado, e Clostridium sordelli também produz esta enfermidade.
¿sí? Entonces, la vacuna XL10 tiene los principales clostridios que previenen contra las principales clostridiosis más generales en el rebaño. Y es la vacuna más completa del mercado, con la protección de botulismo, tétano, enterotoxemia y todas estas enfermedades que nosotros ya comentamos. Bien, ahora podemos hablar un poquito sobre uma enfermidade muito importante, especificamente em ganaderia de leite, que é a diarreia neonatal em terneiros, né? Que é responsável por 56% dos casos de morte em la fase de cria e é a maior incidência em terneiros do nascimento hasta os 4 meses de idade. ¿Sí? Entonces es una enfermedad que tenemos que estar atentos porque produce una gran cantidad de pérdidas como muerte y también retraso del crecimiento de los animales. ¿Cuáles son los principales síntomas de la diarrea neonatal? Pérdida de líquidos y electrolitos corporales, deshidratación, adelgazamento, choque hipovolêmico, que é, né, a perda de líquidos, né, e, em alguns casos, a morte. Esta enfermidade é muito comum e generalmente ocorre em animais em que suas madres não são vacunadas. Mais adelante, eu vou apresentar a vocês uma diapositiva, um gráfico, que se muestra as principais enfermidades, os principais agentes involucrados em los primeiros dias de vida de las crías. ¿Sí? Então, esses são os principais sintomas de la diarrea neonatal. Acá é o gráfico que he dicho. Então, de 1 hasta 30 dias de idade, temos todas estas possibilidade de infecção por agentes bacterianos. ¿Sí? Então, nos primeiros dias, temos o vírus de rotavírus, que produz uma grave enfermidade, Escherichia coli, salmonella, clostridios, né? A enterotoxemia é produzida por los clostridios, né? Coccidiosis, alguns casos também pastorela, entonces, que es la diarrea branca. Entonces, tenemos acá una imagen de las principales enfermedades y los principales agentes que pueden estar involucrados en la diarrea neonatal bovina. Por esto, es muy importante que las madres sean vacunadas para que en esos primeros días, y ahí nosotros vamos a lembrar de um ponto que dissemos sobre a vacunação, que é importante saber a fecha correta da vacunação de los terneiros para que os anticorpos maternales, né, que há quando ocorre a vacunação de las madres puedan proteger sus crías nestes primeiros dias de la vacunação. Porque se nós fazemos uma vacunação muito temprana, em los 5 hasta 10 dias de idade, provavelmente teremos uma inativação de los antígenos de la vacuna por los anticorpos maternales. E há que ter em conta e acordar que os anticorpos maternales não são produzidos só por las vacunas, sino também por la infecção ambiental. Então, se uma madre tem uma infecção ambiental, muitas vezes não produz sintomas, pero a vaca obtuvo uma contaminação, pero não se quedou enferma, né? Ela também produz anticorpos, e esses anticorpos são enviados ao colostro de la madre, ¿sí? Y también si el ternero tiene una buena
ingestión de colostro, puede ocurrir una inactivación de la vacuna si esta vacuna es hecha muy temprana, ¿sí? El principal daño de la diarrea natal, o sea, el principal daño que estes agentes causam em el animal são as velocidades do intestino. Então, aqui vocês podem ver uma velocidade normal, uma velocidade íntegra, e acá uma velocidade afetada por uma dessas bactérias e também pelos vírus. Porque o vírus, para se multiplicar, necessita entrar em uma célula, sim? E quando o vírus entra em uma célula, utiliza podemos dizer, a matéria-prima da célula, o citoplasma, núcleo, DNA, RNA da célula para se multiplicar, sim? E muitas vezes o vírus é o principal agente que empieza com a infecção, depois as bactérias que estão no ambiente, que estão no sistema digestivo dos animais, complementam esta infecção e complementam este colapso das velocidades. Bem, tratamento da diarreia, generalmente temos que fazer, em primeiro lugar, a correção da desidratação. Em alguns casos, estes terneiros estão com acidose, desequilíbrio também hidroeletrolítico. Então, é importante fazer uma correção dessa desidratação, fazer antibióticos de amplo espectro e antipiréticos e também fazer um tratamento sintomático, sim? Pero esses 3 pontos são muito importantes. Restabelecer o equilíbrio eletrolítico do animal, utilizar antipiréticos para combater a febre, e também utilizar antibióticos de amplo espectro. Se nós sabemos, temos uma sugerência de que bactéria está causando principalmente esta diarreia, nós podemos direcionar o tratamento para algum antibiótico específico, pero o ideal é ser um antibiótico de amplo espectro. Para prevenir a diarreia neonatal, nós temos uma vacuna que se chama Paraven, que tem como antígenos constituintes Salmonella, Pasteurella, Escherichia coli e Clostridium perfringens. Então, é uma vacuna bacteriana, entendeu? É uma vacuna bacteriana que protege contra a diarreia neonatal, pero solo contra a enfermidade bacteriana. Sim? Aqui acá em Brasil temos uma parceria com um professor da Universidade de Londrina, o professor Alfieri, que diz que a diarreia neonatal de los becerros é uma das principais causas de pérdidas econômicas em bovinos jóvenes produtores de leite, e carne também. A vacunação da vaca preñada é a forma mais eficaz para prevenir a enfermidade no terneiro. Então, se é possível manejar su rebanho para vacunar as hembras preñadas, e isso é mais fácil em la ganaderia de leite do que em la ganaderia de corte, porque as vacas de leite estão sempre muito cerca de nós, o manejo é diário, o controle reprodutivo também é mais fácil de fazer. Então, conhecemos mais as fechas de concepção, a fecha que as vacas estão embarazadas, e é mais fácil também manejarmos a vacunação de vacas preñadas para que ocorra a proteção via calostro de suas crias, de los terneiros. Bien, e agora, para finalizar,
las principais enfermidades. Vamos falar um pouco sobre a leptospirose, ¿sí? Que é uma enfermidade reprodutiva, é uma zoonose, então é uma enfermidade que temos que ter muito cuidado, muita atenção, porque as pessoas que manejam os animais, que tratam os animais, podem contaminar-se com esta enfermidade. É uma enfermidade que generalmente produz sintomas reprodutivos, né, com diminuição do rendimento desses animais. Os signos clínicos são relacionados, como eu disse, mais com a esfera reprodutiva, né? Então, os principais sintomas são aborto, infertilidade, repetição de celo, maior intervalo entre os nascimentos das crias, caída da taxa de embaraço, caída da produção de leite, porque se não temos vacas embaraçadas, se não temos partos, não temos produção de leite. Generalmente, o aborto produzido por la leptospirose ocorre entre o quinto e sexto mês de gestação. ¿Sí? A prevenção também pode ser feita com o manejo dos animais, ¿sí? Manter condições adequadas de higiene e manipulação destes animais, manejo sem estresse para que os animais desenvolvam um bom sistema imune, controlar a população de roedores, principalmente em las bodegas que se encontram os alimentos de los animais, né? Marismas, lugares úmidos, zonas pantanosas, regiões muito úmidas. Deveremos reforçar a vacinação, em alguns casos, hasta fazer o tratamento também, para que puedan, para que não seja um risco potencial, ¿sí? E também fazer, né, exames serológicos de las hembras para saber qual é a cepa, a principal cepa que circula na região. É importante saber, ter esta informação e também saber se esta enfermidade ocorre de maneira importante em la região, e também em la propriedade. E complementando todos estes pontos de prevenção, fazer a vacinação. Com a vacinação do rebanho, temos menos aborto, temos mais produção de leite e, como consequência, temos uma maior lucratividade em la propriedade, certo? Temos sempre que ter em conta que a produção é o principal fator econômico da propriedade. Uma propriedade que tem aborto, né, como consequência, as hembras não vão produzir leite, né? Esta propriedade não tem uma relação econômica boa. Por supuesto que quando hacemos nossas matemáticas, a conta não deverá estar muito boa, né? Então, é importante a vacinação dos rebanhos, é importante manter os animais vacunados, os animais bem alimentados, né? Os animais manejados bem de uma maneira geral, para que tenhamos uma boa resposta produtiva dos animais e, como consequência, produção econômica. Para a leptospirose bovina, nós temos uma vacuna também trabalhada por el equipo de Meganutri, que é a Leptoren 10, que é uma vacina que tem uma maior quantidade de suerobares, né, de leptospiras, e, como consequência, nós temos uma grande possibilidade de atender
todas as principais cepas de leptospira que ocorrem no ambiente. Então, temos 10 cepas, é uma vacina muito completa que tem que fazer parte de um calendário vacunal para prevenir esta enfermidade. Bem, e para fazer um resumo dessas principais enfermidades, eu lhes trago acá uma sugerência de protocolo vacunal, né? Começamos este calendário em los animais jovens, em los terneiros. Para vir, nós vacunamos a los 20 dias de idade e hacemos um esforço 21 dias. Aqui temos que fazer uma observação. Se as madres destes terneiros são vacunadas a los 60 e 30 dias antes do parto, podemos começar a vacunação um pouco depois, com 30 dias, para evitar, né, e reduzir também a probabilidade de os anticorpos de la madre inativarem a vacuna, os antígenos da vacuna, ¿sí? Então, nós podemos acá ter duas fechas de vacunação para terneiro de madres vacunadas e terneiro de madres não vacunadas. Para a vacuna XL10, começamos a vacunação em los terneiros a los 4 meses de idade. 21 dias depois, hacemos reforço e hacemos uma vacunação anual. Pero é importante ter em conta que há regiões, há propriedades que se hace a vacunação contra coccidiosis 2 vezes ao ano. Acá em Brasil, há regiões que é necessário fazer a vacunação a cada 6 meses. Por que tomamos essa decisão? O que faz com que nós tomamos a decisão de fazer uma vacinação anual ou duas vacunações anuais? Os fatores de risco, né? Se temos, por exemplo, uma propriedade em que se utiliza muito ensilaje, por exemplo, né? Que a contaminação por la toxina por la alimentação seja um fator importante, né? Então, nós podemos pensar em fazer um esforço a cada 6 meses de la costidiose. Então, isso é uma decisão do veterinário e do dueño de la propriedade, né? Se há fatores de risco, então é melhor prevenir. Sim, é melhor fazer 2 doses de costidiose, por exemplo. Não é uma vacuna que seu preço não interfere na conta, né, em conta econômica da propriedade. Não é uma vacuna que tem um preço caro, por exemplo. Sim? Então, temos que estar atentos a esta possibilidade e a los riscos. Com relação a leptovendes, começamos a vacunar as hembras a los 14 meses de idade, né? Las vaquillas a los 14 meses de idade, reforçamos com 21 dias e também hacemos uma vacunação semestral. A vacunação pode ser anual, sim, pode ser anual, e isto também é uma decisão do veterinário, do histórico da propriedade, e 30 dias antes da aparição, né? Para que suas crias tenham a proteção e seu caloço seja rico, né? Se produza os anticorpos para estas bactérias, esses antígenos presentes em la vacuna. ¿Sí? Então, vacunar as hembras a los 60 e 30 dias antes da aparição. XL10, vacunação anual, 1 a 2 doses. Né? É o mesmo que decimos
com relação a los terneros. Se nós encontramos fatores de risco, né, e o custo da vacuna, né, não é tão grande, podemos fazer 2 doses de clostridiose para evitar uma possibilidade de que ocorra casos de enfermidade. Me olvidei da palavra, um surto, me olvidei da palavra. E para leptovendes, também sugerimos a vacunação semestral, pero também é uma decisão do veterinário e do proprietário, sim? Os resultados reprodutivos da propriedade, sim, vão direcionar-nos se hacemos a vacunação reprodutiva solo uma vez ou 2 vezes ao ano. Generalmente, a vacunação para leptospirose é feita 2 vezes ao ano. A palavra que eu me he olvidado é Brote, Ricardo. como? Brote. Brote, graças, Ramon. Quando temos um brote, para evitar algum brote desta enfermidade, então podemos fazer a vacunação de 2 doses de clostridiose, da vacuna contra clostridiose. Bem, me gostaria uma vez mais agradecer a presença de vocês, agradecer a invitação de Rafael, de Ana, de Alan, de toda a equipe de Mega Nutri, para poder estar aqui com vocês, participando deste encontro. Nosso objetivo é, nos próximos dias, poder volver a viajar também. A pandemia está cada vez mais blanda, então volveremos a viajar nos próximos dias. E é certo que estaremos junto com vocês o mais pronto possível. Mais uma vez, muitas graças e estou à disposição para, se há alguma pergunta, podemos aclará-las. Muchas gracias, doctor, por la presentación.